suas aulas. The kids can go to their class. Queridos, eu sei que todos estão ansiosos. I know everyone is anxious to know when they're gonna get to know the new place. Para saber quando que nós vamos conhecer o novo Então, local. anotem já na agenda de vocês. So already write down in your calendars. Amanhã... Tomorrow. Ai, calma, Andressa. Take it easy. Calm Culto down, de Santa Andressa. Ceia, dia 2 de agosto. The communion Sunday on August 2nd. Nós vamos sair daqui da igreja. We're gonna leave church. Antes do coffee break, vamos todos juntos conhecer o novo local. And before the coffee break, we're all gonna go together to get to know the new Estaremos place. lá olhando, orando juntos por aquele local. We'll be there together praying for the new place. Mas quem é que se lembra o dia do celebration? But who here remembers the day of celebration? Domingo, dia When is it gonna be? Domingo, dia 16 de agosto, Sunday, 16th of August. será o nosso primeiro culto There'll no be our novo first local. service in the new place. Então nós vamos estrear o nosso novo local So we're going to debut our new place com parede ou sem parede. with walls or without walls. Vocês vão dar graças a Deus por essas cadeiras, tá? You're Quando gonna no thank God primeiro for these chairs culto, because in the first service porque ainda não estaremos completamente moved in. we will not be completely moved in. Mas, queridos, será um culto muito especial, celebrando mais o aniversário da nossa But igreja, it's gonna be a very special service no celebrating nosso novo local, na our nossa church's nova casa. anniversary in our new home. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, And let's meditate in the word of the na palavra Lord. desse Deus que é tão incrível e nos surpreender. In the word of this Lord that is so good and who surprises us. Sorry, I'll switch to English. And the truth is that God has done something so beautiful for us, A verdade é que Deus fez algo tão lindo pra gente, giving us a new place. nos dando um novo local. We know that He's not just giving us a new physical place to gather. A gente sabe que Ele não só está nos dando um novo lugar We all know that físico. God is doing something actually new in our church. Nós estamos vendo que o Senhor está fazendo algo novo na nossa And that igreja. is who our God is. E é esse que o nosso Deus We é. have a God who loves us. Nós temos um Deus que nos The ama. Bible says that He is pleased to give us the desire of our hearts. A Bíblia diz que Ele se agrada em nos dar o desejo do nosso coração. And our God, He's an expert at doing new things. E o nosso Deus é um expert em fazer coisas novas. So I want to invite you to open your Bibles to Luke chapter 5, Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 5, verses 36 through 39. versículos 36 a And the 39. theme of our message today is the God of the new. E o tema da nossa mensagem de hoje é o Deus do novo. Because it's far more than just our new place. Porque é bem mais do que o nosso novo local. God doesn't have new things just for fronteira. O Senhor não tem só novas coisas para o fronteira. God has new things for each one of our lives. Deus tem coisas novas para cada uma das nossas vidas. Let's read who's open already in Luke chapter 5 can say amen. Quem já abriu Lucas capítulo 5 pode dizer amém? Okay, 5, 36 through 39. 5 de 36 a 39. And Jesus tells the masters of the law and the E Pharisees. Jesus está dizendo aos mestres da lei e os fariseus: He says, no one tears a piece out of a new garment to patch an old one. Otherwise, they will have torn the new garment. And the patch from the new will not match the old. And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins. The wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, new wine must be poured into new wineskins. And no one, after drinking old wine, wants the new, for they say the old is better. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe o vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. This is a very famous passage, Essa é uma passagem muito but at the conhecida, same, it was always very puzzling to me. mas sempre foi algo que me deixou pensando muito. Yeah, because a lot of times we were reading the Gospels, Porque muitas vezes a gente lê os and evangelhos, here the masters of the law, they were actually asking Jesus about fasting. e aqui os mestres da lei estão perguntando para Jesus sobre Jejum. jejum. And then Jesus suddenly starts talking about new garments, about new wine. E Jesus começa a falar sobre roupas novas, sobre vinho novo. And then the more I study this passage, the more I like this E passage. quanto mais eu estudo essa passagem, mais eu gosto Because dessa Jesus passagem. comes to them because Jesus' disciples were not fasting. Porque os discípulos de Jesus não estavam And the jejuando. Pharisees, they were asking, why don't your disciples fast? E os fariseus estavam perguntando, por que seus discípulos não And basically jejuam? what Jesus is answering the teachers of the law here E o que Jesus está respondendo aos mestres da lei aqui is that, listen, I came here to do something completely new. é que eu vim aqui para fazer algo completamente What I novo. came to do O que eu vim does fazer not fit into old garments. não se encaixa em velhas roupas. What I came to do O que eu vim para fazer does not fit in old wineskins.
se encaixa em odres velhos. Jesus' ministry was completely unconventional. O ministério de Jesus não era convencional. Today we are very used to Jesus. Hoje em dia a gente está muito All his acostumado miracles, the way that he dealt with people. com Jesus, os seus milagres, o jeito que ele lidava com as But pessoas. for that time, for someone with his importance, Mas para aquela época, alguém tão importante someone quanto who had ele, followers, disciples, alguém que tinha seguidores, he would discípulos, go to sinners' homes. ele ia para casa de pecadores, He would sit down with the poor. ele sentava com os He would pobres, speak to women. ele falava com And the mulheres. masters and the teachers of the law, they would look at him and be like, what is this guy E doing? os mestres da lei olhavam e falavam: o que esse cara está And what Jesus fazendo? was trying to show them in this E o passage que Jesus estava tentando mostrar para eles was, nessa you are asking me passagem? about fasting? Você está me perguntando sobre jejum I'm here to do something completely new. e eu estou aqui para fazer algo completamente If you novo. are being picky about them not fasting, Se você está sendo tão específico sobre eles não you are jejuarem, not going to understand anything else that I'm about to do. você não vai entender nada que eu estou tentando Jesus, he fazer. says, no one tears a piece out of a new garment to patch an old one. Jesus diz: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. And then he says, no one pours new wine into old wineskins. E ele diz depois: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Jesus didn't come to earth to patch a new garment. Jesus não veio para a terra para ele fazer remendar Remendar uma roupa velha. Who here knows how to sew? Quem aqui sabe costurar? Você sabe, Carlinhos? Estou impressionado. Não, Carlinhos Carlinhos, knows. é mesmo fácil. I have no idea how to do that. Eu não faço ideia de como fazer isso. Luisa, she has a sewing machine, A Luísa tem uma máquina de and costura I still have no idea how that works. e eu ainda não sei como é que funciona. But would you get a new piece of clothing that you have Mas você pegaria uma roupa nova que você to tem patch an old jeans? para remendar uma calça jeans velha? Of course not. You want to keep that new clothing intact. Claro que não. Você quer manter aquela roupa nova intacta. And what Jesus is telling them E o que Jesus está is, falando listen, para I'm the eles, new. Let's be very clear. Jesus is saying, I'm the new. ele está falando: eu sou o novo. I don't fit into your way of doing things. Eu não me encaixo no seu jeito de I fazer as don't fit coisas. into your understanding of things. Eu não me encaixo no seu entendimento Jesus was das making sure that coisas. they understood and that we also understand Jesus estava se certificando que eles entendessem e que a gente entenda that Jesus came for something completely new. que Jesus veio para algo completamente And it's novo. not new chronologically. E não é novo cronologicamente. The word new that Jesus uses in the Greek A palavra novo que Deus usa no grego is kainos. é kainos. And this word doesn't have anything to do with chronology. E essa palavra não tem nada a ver com For cronologia. example, Diana is very new, Por young. exemplo, a Diana é muito nova. I am extremely new. Eu I sou am extremely muito young. novo, muito jovem. Despite what some of you might think. Mesmo vocês pensando o contrário. But with this word new that Jesus uses for the wine and for the Mas garments, essa palavra novo que Jesus usa para as roupas e para os it talks about odres quality. é sobre qualidade. Jesus is saying that what he has in store for us Jesus diz que o que ele tem is preparado para something that has never nós been seen before. é algo que nunca foi It's visto something antes. fresh for our lives. É algo novo para It's nossas something vidas. radically different from anything that we have ever seen. É algo radicalmente Jesus diferente is de saying, qualquer I'm coisa que not nós já going to vimos. take what you already have and then mend it. E Jesus está falando: eu não vou pegar uma coisa que você já tem e vou remendar. He's saying, I'm going to do something you have never seen. Ele diz: eu vou fazer algo que você And that is nunca exactly viu. what he has for our lives as E é well. exatamente isso que ele tem para nossas Because the vidas. same word of new that means freshness, never seen before, radically different, Porque a mesma palavra que significa novo, radicalmente diferente, shows up in the New Testament 42 times. aparece no Novo Testamento 42 Because vezes. the whole New Testament, Porque o Novo Testamento presenting to inteiro, us the gospel, apresentando is para nós o reminding Evangelho, us that we are called for a new life. está nos lembrando que nós fomos chamados para That uma Jesus nova has something vida. completely different for our Que lives. Jesus tem algo That the completamente gospel diferente para came nossas to vidas. make us new. E que o Evangelho veio para nos fazer novos. But something that we have to understand about this whole concept of Jesus and newness Mas é uma coisa que a gente tem que entender sobre esse conceito de Jesus e novidade is that only God can make things new. é que só Deus pode fazer Who as here coisas likes new novas. things? Quem que gosta de coisa nova? Guys, don't lie. Everybody likes new Não things, okay? mente, todo mundo gosta de coisa We, nova. we like new cars. A gente gosta de carro novo. We like new houses. A Look gente at gosta de casa Vanessa. nova, velho. Okay, I guess we have a prayer request at the end Acho of que a the gente tem um service. pedido de oração pro fim do We culto. like new cars. We like new A homes. gente gosta de carro novo, We casa like nova. new A clothes. gente gosta de roupa Guys, nova. there's a reason why Goodwill is so cheap. Tem uma razão pela qual a Goodwill é tão Because barata. people would rather buy new clothes than used ones. Porque as pessoas preferem comprar roupas novas do que roupas And in our usadas. lives, we also desire to do the same. E na nossa vida a gente também quer o mesmo. We always want something new in our A lives. gente sempre quer algo novo na nossa Sometimes we vida. find ourselves at those crossroads Às vezes a gente se encontra nesses momentos where we feel like we need something new. onde a gente acha que a gente precisa de algo novo. And the people out there, E as pessoas lá fora, they try to reinvent themselves. eles tentam se reinventar. I think I have to do something new with my life. Eu acho que eu tenho que fazer algo novo com a minha And vida. then they move cities. E aí eles se mudam de People cidade. change names. Eles mudam Guys, de nome. today people get bored and they change their whole gender. Hoje as pessoas se ficam entediadas e mudam o seu
sexo. Yeah, the people they're always trying to get something new, to make something new come out of their lives. E as pessoas tentam fazer algo novo sair das suas vidas. This is all patching garments. Isso é só remendar roupa. Everything that we're doing, when we're trying to bring something new into our lives, Quando a gente está tentando botar algo novo na nossa we are vida, trying to put new wine into an old a gente wineskin. está tentando botar vinho novo em We are trying odres to get velhos. something new into something that is old. Algo novo em Because algo que é only velho. God can change everything and make everything new. Porque só Deus pode mudar tudo e fazer tudo You know, novo. you and I, we think we are very creative. Eu e você achamos que nós somos muito criativos. We think that we are able to do a lot. A gente acha que a gente consegue fazer muita Guys, we coisa. were at Rogério's house, A gente estava na casa do Rogério and it's amazing the paintings and everything that he does. e é incrível as pinturas que ele faz. You get up close to that, Você chega perto and it's incredible the line of detail that he has. e a quantidade de detalhe que tem é We incrível. look at Juliano working, A gente olha pro trabalho do and he's Juliano able to make things that we didn't think were possible, he makes them come alive. e coisas que a gente acha que nem seriam possíveis e a gente vê ele fazendo. But we work Mas a gente trabalha with what God has already done. com o que Deus já fez. We work with what God has already given us. A gente trabalha com o que Deus já We nos deu. work with God has already created. A gente trabalha com o que Deus já The only criou. one who is the source of new, O único que é the a only fonte one do who is the novo, source of doing new things in our que é a lives, fonte de fazer coisas is novas na God. nossa vida, é That Deus. is why He's the only one who can make us new. É por isso que ele é o único que pode fazer de It's nós impossible novos. for us to be wanting something new É impossível a gente querer algo novo and expecting us to do it. e esperar que nós mesmos consigamos fazer. How many times haven't we tried to do something new in our lives Quantas vezes a gente não já tentou fazer algo novo em nossas vidas and we failed? e a gente falha? So many times we try to pick up a new habit A gente tenta pegar um novo and hábito then we fail. e a gente falha. We try and we say, I'm gonna change now. A gente fala, agora eu vou mudar. And then we keep on E failing a gente continua because we can only falhando. truly be new Porque a gente só pode realmente ser once novo God is in the picture. quando Deus está conosco. In Isaiah 43, and we all love this verse, Em Isaías 43, se a gente ama esse versículo, he says, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Who is doing a new thing? Quem está fazendo uma coisa nova? Let's try it again. Who is doing a new Vamos tentar de thing? novo. Quem está fazendo uma coisa nova? Nem precisou da tradução, gostei também. Queridos, guys, God is the one who does the new in our lives. Deus é aquele que faz o novo nas nossas vidas. We love this verse, A gente adora esse but versículo. we forget that we have to wait for God to do the new. Mas a gente esquece que a gente tem que esperar We Deus fazer forget o that we have to novo. look for Him for the new. A gente tem que olhar para ele Because para o I am novo. not the one capable of doing anything new. Porque eu não sou aquele que é capaz de fazer Even algo being your novo. pastor, I cannot do the new in your life. Mesmo sendo seu pastor, eu não posso fazer o I novo can na sua pray vida. for you. Eu posso orar por você. We can counsel A you, gente pode aconselhar but você. I cannot bring the new. Mas eu não posso trazer But um God, He novo. can make everything new. Mas Deus pode fazer And remember, tudo novo. when He talks about doing something new, E lembre-se, quando ele fala sobre fazer it's algo something that novo, we have never lived é before. algo que a gente nunca viveu It's antes. something that is unprecedented. É algo que a gente nunca It's viu. something that has no records in our own É algo lives. que a gente nunca nem viu nas nossas próprias vidas. Look what the Bible says that God makes new in our lives. Olha o que a Bíblia fala que Deus First faz of all, novo. in 2 Corinthians, it says that He makes us a new creation. Em 1 Coríntios fala que ele faz de nós novas criaturas. That means He gives us a new heart. Significa que ele nos dá um novo He coração. gives us a new Ele character. nos dá um novo caráter. He gives us a new mind. Ele nos dá uma nova mente. You know, so many books of self-help out there, A gente tem tantos livros de autoajuda aí and they are fora, trying to make people become new persons, tentando fazer as pessoas se tornarem novas trying pessoas. to help people reinvent themselves. Tentando ajudar as pessoas a se It's all reinventarem. patching. E é tudo It's all remenda. old wineskins. É tudo You are odres trying to velhos. recycle Você things. está tentando reciclar God does not coisas. work with recycling in E our Deus lives não trabalha when com He comes reciclagem into na the nossa picture vida. Quando ele entra na and nossa we vida, allow Him to work in e a us. gente permite He que ele does things that we trabalhe em have never nós. seen and that we cannot Ele imagine. faz coisas que a gente nunca viu e não pode He imaginar. transforms us in a way that no one could have ever Ele nos transformed us. transforma de uma forma que ninguém pode transformar. I love Johnny's testimony Eu amo o testemunho da Dione. because we look at Johnny Porque a gente olha pra Dione and Johnny is so cute. e a Dione é tão fofa. But if you tell her that, Mas se você falar isso pra ela, she's gonna say that's because Jesus changed ela me. vai falar, é porque Jesus me mudou. Because she says you don't know how I used to be. Porque ela fala, você não sabe como é que eu And that era. is what He did. He made something completely new in Johnny's life. E é isso que Deus fez, algo completamente novo na And vida I da see the same Dione. thing in my life. E eu vejo a mesma coisa When na I minha look at vida. my life, Quando eu olho I pra see, minha vida, Lord, who is that person that back then? eu vejo, Senhor, quem era That aquela person pessoa doesn't no even passado? exist anymore. Ele nem existe mais. There's no shadow of that person Não tem anymore. nem sombra daquela Because pessoa. God is the one who makes everything Porque new. Deus é aquele que faz tudo novo. And the Bible says that His mercies are made new every morning. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Do you know how precious that is? Você sabe o quão precioso isso That é? God has new mercies for us
each morning. Que Deus tem novas misericórdias pra gente toda You manhã. woke up today, Você acordou hoje He had new mercies for you. e Ele tinha novas And then we're misericórdias pra gonna live você. all the day today on Sunday. Então a gente vai viver o domingo inteiro Tomorrow morning, e amanhã de manhã God has new mercies in store for us. Deus tem novas When He's talking misericórdias pra about new, it's gente. like our slate has been wiped clean. Quando Ele fala novo, é como se tivesse um quadro em branco. Because he renews His mercy every single day. Porque Ele renova sua And misericórdia todos only He os can do that. dias. Do we have endless mercies for everyone? Nós temos misericórdias infinitas? Are we able to forget what people have done to A us? gente consegue esquecer o que as pessoas fizeram pela gente? We can forgive. A gente pode We perdoar. have to forgive. A gente tem que perdoar. But we don't forget. Mas a gente não esquece. It's the most difficult aspect of the Christian life many times Uma das coisas mais difíceis da vida cristã, muitas is vezes, dealing with the remembering é lidar com o lembrar, but still forgive. mas também perdoar. It's dealing with knowing what the person did, É lidar com saber o que a pessoa fez, but you still love that person. mas assim, mesmo assim amar aquela With pessoa. God, the Bible says that He throws our sins into the forgetfulness Com Deus, a Bíblia diz que Deus joga nossos pecados no mar do esquecimento. because His mercies are made new every single morning into our Porque lives. as misericórdias That dele is se renovam why na He nossa has vida for us todos new os joy, dias. new hope. É por That is isso why He has all of this in store for que Ele us. tem alegria nova, esperança nova, tudo isso pra You might be looking gente. at your life right Você now pode olhar pra sua vida and you're agora saying, Pastor, I need something new. e falar, pastor, eu quero algo novo. Understand something. Entenda Only algo. God can do something new. Só Deus pode fazer There algo is novo. no saint that is going to do that Não for tem you. nenhum santo que vai fazer There isso is por no você. self-help book that is Não going to tem do livro that de for you. autoajuda que There vai is fazer no isso pra other você. person who's going to do that for you. Não tem outra pessoa If que you vai need fazer the isso pra newness você. of God in your life, you have to come to Him for Him to change Se você everything. precisa do novo de Deus, você precisa ir pra Ele para que Ele possa mudar And it's tudo. not just His going to. E não é só o ir I dele. love how God always says that He's doing a Eu new amo thing. como Deus sempre fala God que is Ele always está fazendo working. algo novo. Ele está God sempre is always trabalhando. doing something new in our Ele está lives. sempre fazendo algo novo God nas is nossas always vidas. working in our favor. Ele está sempre trabalhando a God, nosso favor. we were looking for the church for 2 years. A gente estava procurando um novo lugar por 2 anos. I know that God was not sitting down waiting for the perfect moment. Eu sei que Deus não estava parado esperando o momento perfeito. When we started looking for the new place, Quando a gente começou a procurar um novo God lugar, already knew. Deus já sabia. God had already worked. Já tinha God had trabalhado. already done. Deus já tinha feito. He was just waiting for the moment of God to come to our A gente church. estava esperando o momento certo de Deus para This irmos is para the a nova God who we igreja. serve, a God who brings new life, Esse é o Deus que a gente serve, a o Deus que God traz who nova makes vida. everything different, Um Deus que faz tudo diferente. a God who doesn't care about our past. Um Deus que não se importa com o nosso When we passado. come to Him, Quando a gente vem até when we Ele, accept His mercies, quando a gente aceita a when we truly misericórdia surrender dele, to His will, quando a gente se entrega para a vontade He do makes Senhor, everything different. Ele faz tudo diferente. Who here wants God's new in their lives? Quem aqui quer o novo de Deus na sua vida? Quem quer que Deus faça coisa nova na sua vida? Renove a sua alegria. To renew I'm gonna your switch. joy. Que renove tudo que Ele tem pra você. Renew everything Ou that talvez He você has for precise you. de uma nova alegria. Maybe you need new joy. Talvez você precise de novos sonhos. Maybe you need new Talvez você precise dreams. que Deus restaure algo em você. Maybe you need God to restore something within Existe you. um pequeno porém em tudo que Deus faz novo na nossa But there vida. is a but in everything new Porque that a God gente does in our sempre lives. quer que Deus faça o novo. Because we always want God's new. A gente adora, vamos ler de novo, a gente adora Isaías. We love Isaiah. E a gente adora essa frase, né? Veja, eu farei uma coisa nova. And we love the sentence, see, I am doing a new thing. Ela está prestes a It's acontecer. about to happen. Aí a gente pega esse versículo And then we get this verse, e a gente pega só essa parte. and we get only this part. Mas ele começa dizendo: esqueçam o que se foi. But then he says, forget Não what is vivam the past. no passado. Do not live in the past. Queridos, não tem como a gente viver o novo de Deus no passado. There's no way for us to live God's new in the Não past. tem como a gente ser nova criação no velho eu. We cannot be new creatures in the old E isso me. é repetido através de toda a Bíblia. And this is repeated throughout the 2 entire Coríntios 5, Bible. ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E o que a gente diz? Amém, eu sou uma nova criação. Mas aí continua: as coisas antigas já passaram. 2 Corinthians 5 Eis que se says, fizeram novas. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, and we say amen. But then the Bible continues, the old has gone, the new is Queridos, here. as coisas já passaram. The things are already Para a past. gente ser uma nova criação, For us to be new o creatures, passado tem que ter saído. the past needs to Tem leave. gente que vive no passado mesmo depois de aceitar Jesus. Some people live in the past even after accepting Décadas Jesus. décadas depois que aceitou Jesus, Decades after accepting Jesus, vive no passado. they live in the past. Adora contar como era, They love to tell us adora how they contar were, tudo que aprontava, everything they used to do. adora se segurar em todas as amarguras que They tinha, love to hold on to all the bitterness não that they consegue had. largar do passado. They cannot let go of E aí the quando past. não vê Deus fazendo nada novo, And then when they don't see God doing ela não anything consegue new, entender por que Deus não faz nada novo. they cannot understand why Porque is o God not doing passado anything tem new. que ir embora. Because the past has to go. Ainda em Isaías, olha o que Deus diz, prestem atenção. Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E aí sim, alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre
no que vou criar. Isaiah 65 says, "See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create." Aqui é claro que Deus está falando já de Nova Jerusalém, do fim dos tempos. Of course, God is talking about the New Jerusalem, the end of times. Mas olha como que Deus faz. But look at how he does Ele não things. preparou a eternidade pra gente passar igualzinho a gente passa hoje aqui, He não. didn't prepare eternity so we could spend it the Você acha same que way that você we're realmente vai spending passar a here. eternidade andando pela Palm Beach Lakes? Do you really think they're going to spend eternity going through Palm Beach Lakes? Claro que não, a gente vai passar pela Belvedere. Of course not. We're going to go to Belvedere. Queridos, Deus vai fazer tudo novo. God is going to make Porque quando everything Deus faz new. algo bom, maravilhoso, And when he does something ele new, não recicla, wonderful, ele faz completamente he diferente. does not E recycle, aí he ele does diz something pra new. isso, as coisas passadas nem vão ser And he lembradas. says the old things will not Jamais even be virão à remembered. nossa mente. They will even come to mind. Porque a novidade de Deus não coabita com o nosso antigo eu. Because God's new does not cohabitate with the old Se eu self. quero experimentar tudo que Deus tem pra mim, If I want to experience se eu quero everything that God experimentar a has for me, novidade que eu sei que Ele tem pra if mim, I want to experience the new that he has for me, eu preciso deixar o passado pra trás. I need to leave the past Eu behind. preciso deixar o meu eu antigo pra trás. I need to leave my old self behind. Eu preciso deixar pessoas pra trás. I need to leave people Tem behind. gente que fala, ai pastor, mas é porque essa pessoa eu não consigo largar. Some people say, "Oh, pastor, but I cannot let go of É this aquela person." pessoa que é um obstáculo na sua vida. The person who is an É obstacle aquela in your life. pessoa que só te afasta de Deus. The person who only Aquela makes you go far pessoa away que não from adiciona God. nada na sua The vida. person who doesn't add anything to E aí a your gente life. espera que Deus faça algo novo. And then we expect God to do Queridos, something não new. tem como. There's no Porque a gente way. precisa deixar o passado pra trás. Because we need to leave the A gente past precisa deixar behind. hábitos pra trás. We need to leave old habits behind. Valores pra trás. Values behind. A gente precisa começar a se pautar pela Bíblia. We need to start going by the Bible. Porque a gente fala muitas vezes, ah, pastor, mas eu não concordo com isso da Bíblia. Because many times you say, "Oh, pastor, I don't agree Não with this in gosto the do que Bible. Deus falou. I don't like Eu what não God acho said. isso certo. I don't think this Queridos, is a gente right." sempre fala isso aqui na igreja. We always say this at Eu não, church. eu não tô nem aí porque você acha que tá legal na igreja, na I- Bíblia ou não tá. I don't care what you think about what is in Deus the não Bible. tá nem aí porque eu acho da Bíblia. God does not care about A what gente I não vem think aqui about pra the pregar o Bible. que a gente acha da We Bíblia. are not here to preach A gente about vai what we pregar o que think. Deus fala pra nós como We vivermos. come here to preach about what God A tells us palavra to de live. Deus que já foi revelada. The word of God who has Então a already palavra been de Deus não é pra ser revealed. concordada ou não. It's not meant to be agreed É or pra ser disagreed on. vivida ou não. It's meant to be lived Então se a or gente quer o not. novo de Deus, So if we want God's Ele new, estabelece. He establishes. Viva pela minha palavra Live by e my você word, vai ver o meu novo and acontecendo. you will see my Por isso new que nós deixamos happening. pra trás valores, That's why we leave behind values, ídolos. idols. Muitas vezes a gente deixa sonhos pra trás. A lot of times we leave dreams behind. Não é porque a gente tenha sonhos ruins, não. It's not because we had bad dreams. Mas Deus muitas vezes fala, olha, você tá agarrado a esse sonho, But God many times says, "But you're holding on a to essa this ideia dream, do que você tem como futuro. to this idea of what E you Deus have olha as e a fala, eu future." tenho algo melhor pra você. And God says, "I have something Mas você better for precisa you." se desligar disso. But you need to disconnect Você from precisa that. dizer Deus pra isso. You need to Só que muita gente não consegue ver o novo. call God for this, but many people cannot see the new. Porque eles continuam focados no Because passado. they're still focused on the Focados em past. como a personalidade deles era. Focused on how their A personalities gente fala, ai Deus, were. eu não consigo mudar. We say, "Lord, I cannot Deus change." diz, se você quiser, eu mudo você. God says, "If you Se want, I você will quiser, eu change te you. ajudo a ser transformado. If you want, I will Mas a allow you gente to be precisa estar transformed. disposto a deixar o passado para But we trás. need to be willing to leave the past behind. Um dos exemplos que eu mais amo na Bíblia sobre deixar o passado para trás One of the examples I love the most in the Bible about leaving the past behind é Eliseu. is Elijah. O profeta Eliseu, The prophet Elisha, ele era um fazendeiro. he was a farmer. E aí, um belo dia, Elias passa e vamos resumir a história. And then one day Elijah, we're going to summarize the story, Elijah passes by E ele chama Eliseu para o ministério. and he calls Elisha to his ministry. E aí Eliseu olha para aquela situação e ele entende, opa, Deus está me chamando para ser profeta. And then Elisha understands, okay, God is calling me to be a prophet. E aí, sabe o que ele fez? And do you know what he Porque did? isso queria dizer que ele ia ter que mudar a vida inteira dele. Because this meant that he would have to change his entire Aceitar o life. chamado de Deus para ser profeta Accepting Jesus, God's call to be a iria querer prophet dizer que ele teria que transformar toda a vida dele. meant that he would have to transform his entire Ele ia life. ter que abandonar o trabalho, He would have to abandon his o job, conforto de onde ele the vivia, comfort of where he os sonhos que lived, ele tinha para o the futuro. dreams that he had for the future. Sabe o que Eliseu faz quando Elias chama ele? Do you know what Elisha does when Elijah calls him? Ele mata os bois, He kills the ele bulls. destrói todos os equipamentos que ele tinha para a agricultura. He destroys all the equipment of E farming ele that segue he had. Elias. And then he Ele fala o follows seguinte, Elijah. esse é meu passado. He says, "That was Eu my queimo past. meu passado. And I burn Eu down my esqueço o meu past. passado. I forget E eu my sigo past. em frente pro que Deus tem para mim And agora. I move on to what God has for me Imagina se now." Eliseu tivesse dito, ai Deus, eu preciso de um tempinho para pensar. Imagine if Elisha said, "Oh God, I need a Ou little então time ele to tivesse think." dito, Deus, olha só, eu até vou lá para ser profeta, Or if he said, "Okay, I will go and I will be a mas prophet, 2 vezes por semana eu venho para cá cuidar dos meus boizinhos. but twice a week I want to come here and take Queridos, care of my, Eliseu my entendeu o que Deus tinha animals." para ele. Elisha understood what God E had ele for falou, him. Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, And he said, "Lord, if this is eu what quero you have for esquecer me, essa vida que não me pertence mais. I want to forget this life that does Eu not quero belong to me esquecer anymore. isso que o Senhor não tem mais para mim. I wanna E forget eu what quero you don't focar have for me completamente no novo que o Senhor fez para mim. And I want to focus completely on E the a minha new that you pergunta para have for você me." nessa manhã é, o que você tem que queimar para poder viver o novo de Deus na
And sua my vida. question for you this morning, what do you have to burn to Talvez você live não the tenha que new that God queimar has for bois. you? Maybe bulls. Talvez você não tenha que queimar Maybe you bois. don't have to Talvez burn você não bulls. tenha que queimar equipamentos de Maybe agricultura. you don't have to burn farming equipment. Mas eu te garanto que você tem alguma coisa para queimar para poder viver o novo de Deus na But sua I vida. guarantee that you have to burn something in order to Talvez live Deus God's esteja new. só esperando você abandonar isso do seu passado God maybe is only waiting for you to para abandon você this in poder your viver o past, novo que Ele tem para so você. you can live the new that He has Talvez for o novo you. não seja a falta de atenção de Deus. Maybe the new is not a lack of God's attention. Não é Deus te punindo. It's not God punishing É you. Deus esperando a gente dizer, Senhor, eu não quero mais o meu passado. It's God waiting for you to say, I don't want to live in my Senhor, eu past quero anymore. o que o Senhor tem para mim de novo. I want what you have for me that is Não se new. engane, Deus não vai te dar uma Ferrari se você continua com um Fusca na garagem. Don't be mistaken. God is not going to give you a Ferrari if you have a Fusca in Muita the gente quer garage. perguntar para Deus, Deus, será que a gente consegue colocar os dois na garagem? Many people will think, can I put both, God? Não anda. Não tem como andar junto. They don't go together. Eliseu não tinha como ser fazendeiro e ser profeta. Elisha could not be a farmer and a prophet. Davi, num certo determinado momento, não tinha mais como ser pastor de ovelhas e ser rei. David could not be a shepherd and a king anymore. E muitas vezes o que a gente precisa abandonar And many times what we have to não é abandon necessariamente pecaminoso. is not even necessarily a Não é algo sin. que vai contra o Senhor. It's not something that goes Mas against Deus the muitas vezes Lord. Ele fala, olha, essa temporada da sua vida se encerrou. But God many times will say, this season of Queridos, your life is over. esse lugar para nossa igreja foi uma bênção pelos últimos 6 anos. This place for our church was a blessing over the last Esse lugar é 6 super years. confortável. It's very A comfortable. gente domina esse andar todo domingo. We have this whole floor every Sunday. Toda quinta, Every todos os outros Thursday. muitos dias que a gente se Every other reúne. many days that we're here together. O problema não é o local. The problem is not the A gente place. quer um local maior, mais confortável? Do we want a Queremos. more comfortable and bigger place? Yes. Mas o problema não é o local. But the problem is O not the local não é place. pecaminoso. The place is not sinful. A questão é que Deus falou, chegou um novo tempo. The question is that God E said para there's a esse new novo time. tempo, para essa igreja, eu preciso de um novo local. And for this new time in Para the church, eu we need fazer a new algo place. novo, nós precisamos ir para um lugar For diferente. God to do something new, we E é need isso to que go to a Deus faz na different nossa place. vida. Ele nos permite ir até certo ponto. That's what God does in our lives. He allows E us to depois go ele up to diz, a se você point. quiser continuar seguindo em frente, você precisa deixar para trás. And then he says, if you want to move on, you need to Os leave this israelitas no behind. deserto, eles tiveram o maná até o dia da terra prometida. The Israelites, they had the manna until the day of the promised land. Depois Deus falou, agora é hora de uma nova temporada, é hora de um novo tempo. And afterwards, God said, now it's time for a new O season. que a gente precisa deixar para trás na nossa vida para viver o que Deus tem para nós de novo? What do we need to leave behind in this life to Abra live espaço God's para o que new? Deus tem na sua vida. Open up Não space seja for what aqui God nesse has in país, your todo life. mundo é acumulador. In this country, everyone is a Eu tenho um hoarder. vizinho que uma vez eu quase chamei a polícia. I have a neighbor that one time I almost called the Ele police. abriu a garagem dele. He opened up his garage, Gente, não dava para você colocar um pé dentro da and garagem. you could not step a foot into the garage. Era só caixa. It was only E eu olhei e falei, boxes. como é que alguém vive assim? And I said, how is somebody Aí tem living this programa de way? TV sobre gente que acumula coisa. There's even TV shows about people who Mas tem hoard crente things. que acumula passado. But there are Christians, do they hoard the Tem past? crente que acumula pessoas que não deveria carregar. They carry people Tem who they shouldn't crente que carry. carrega desejo que não deveria They carregar. carry desires that Aí they a gente shouldn't acumula carry. tudo na nossa garagem, na And then nossa we vida. accumulate everything in our garage E aí a of gente our fala, lives. Deus, você tem uma coisinha nova pra eu colocar aqui? Eu acho que se eu conseguir fazer assim, eu consigo colocar junto com tudo. And then we say, Lord, do you have anything new for me to put here? If I make a little E Deus já space, falando, maybe I querido, can limpa essa fix. garagem. And then God is saying, Limpa a clean sua out this vida. garage, clean Abre your espaço life. porque eu tenho pra você. Open up space for what I have for you. Porque uma coisa que a gente tem como ser humano Because one thing that we é have que a as gente human acha que a beings gente sempre acha o que é melhor. is that we always think A that we gente know what's acha que a best. gente sabe exatamente qual é o novo que é melhor pra gente. We always think that we know which new is E a good gente for precisa us. ter cuidado para não preferir onde a gente tá And we need to be careful not to prefer where we are do que o que Deus tem pra nós. as opposed to what God has Jesus for ele us. fala sobre os old garments, sobre como é que é em português? Roupa velha. Roupas velhas. Jesus talks about the old garments. Ele fala sobre o vinho novo, He- o vinho antigo. He talks about the new wine, Mas the olha o old que ele wine. fala no final do versículo 39. But look at what he says at the end of verse 39. Ele fala que o vinho novo precisa ser colocado em novos odres. E depois ele diz: ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. And Jesus says, no, new wine must be poured into new wineskins, and no one after drinking old wine wants the new, for they say the old is better. Aqui Jesus está falando exatamente sobre as pessoas que mesmo depois de terem provado aquilo que é bom, Here, Jesus is talking about the people who, even after tasting what as is good, pessoas que viram a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, the people who have seen God's will that is good, perfect, and pleasing, elas continuam falando, legal, mas eu prefiro o passado. they continue to say, okay, but I prefer the past. Ele estava falando para os fariseus, olha, vocês me têm na terra agora, vocês estão vendo meus milagres presencialmente. He was saying to the Pharisees, you have me on earth now, you are seeing my E ele miracles. está falando, e mesmo assim eu sei que vocês vão ver tudo isso. And he says, and I know that you're going to see E all vocês of vão this, preferir o passado de vocês. and you're going to prefer your E vocês vão past, preferir não me aceitar. and you're going to E vocês vão prefer preferir not accepting me me, rejeitar. and you're going to E tem prefer muito rejecting me. crente que é exatamente assim. And there are a lot of A Christians who are gente exactly acha like que a this. gente sabe o que é melhor. We think that we know what A is gente best. gosta do vinho velho da We nossa vida. like the old Aquilo que a wine. gente está acostumado. What we are used Aquilo to, que a gente já gosta. what we already Mas, like. querido, se a gente quer o novo de Deus, But if we want
God's A gente new, precisa entender que o novo de Deus é sempre melhor. we need to understand that God's new is Deus always nunca better. vai fazer algo novo na nossa vida God is never going to do something new in our que vai lives ser inferior ao que a gente tinha. that will be inferior to E eu what we não had tô falando before. de dinheiro. And I'm not Eu não talking tô about falando de money. posição no trabalho. I'm not talking Eu about tô falando do positions at work. preenchimento que Deus dá na nossa I'm talking vida. about the fulfillment A that God alegria gives que to nós us. The sentimos. joy that we Queridos, feel. a alegria não vem com dinheiro. Joy doesn't come A with alegria não money. vem com documento. It doesn't come with A alegria não vem documents. com casa maior. It doesn't come with a bigger house. Vamos combinar que a alegria vai vir muito quando a gente entrar no nosso local maior, com certeza. We know that there's going to be a Mas, lot of joy when queridos, we é go a to our mesma bigger alegria que nós place. temos hoje. But it's the same A joy nossa that we alegria have não vai today. mudar porque a gente está no local maior e aqui não tem alegria. It's not going to change because we have no Mas é joy porque quando a here, gente but está we no have joy centro there. da vontade de Deus, But when we are in the center quando a of gente está God's will, verdadeiramente no novo que Deus trouxe, When we are aí truly sim in a the gente new se that sente God brought. preenchido com alegria, We a gente feel se fulfilled sente with no joy. centro da vontade de Deus. and then we feel at the center of God's will. E é normal porque tudo que é novo assusta a gente. And it's normal because everything that is new A scares gente vai us. começar um trabalho novo, We are going to start a new job. se nós somos bons profissionais, If we are good a gente vai professionals, estar com certo medo. we are going to have a A little bit of gente fear. quer fazer um bom trabalho, We wanna do a a good gente job. quer impressionar o We chefe, want to impress a our gente não boss. quer ser demitido. We don't want to be Então a gente fired. entra com aquele medo de que a gente tem que fazer aquilo que é certo. So we enter with a little fear of we want to do everything that is Se a right. gente muda de uma cidade, If we move cities, a gente chega e a gente fica assim, uau, como é que vai ser minha vida aqui? we get in and we say, how is my life here going Pastores to Álvaro e be? Elaine estão passando por isso agora, se mudando para os Estados Unidos. Pastors Álvaro and Elaine are going through this right now, moving to the United States. Por mais que eles já estejam vindo para cá há mais de quantos anos? Há mais de 40 Even though anos. they've been coming here for over 40 Desde que eles years, tinham 0 anos de idade. since they were 40 anos. 0 years old. Queridos, a gente passa por esse medo do inesperado. We go through this fear of what is Como é que unexpected. vai ser se mudar para um novo país? What is it going Quem to aqui be sentiu like medo moving quando to a veio para os new Estados country? Unidos da Who here felt incerteza? fear when they moved to the United Queridos, é States? aquele medo do eu não sei como vai ser. It's a fear of, I don't know how it's going to be. É o medo do a gente, olha, Senhor, eu até sei que o Senhor me deu aquele local novo. It's a fear of, God, I know that you gave me the new place. Mas Deus, ele não conta como é que vai ser tudo. But he doesn't say how everything is E a going to gente go. se pergunta, tá bom, Deus, como é que vai ser? And we ask ourselves, okay, God, O que how a is it gente going vai to be? viver lá? What are we going E to live vocês me there? conhecem, eu sou uma pessoa metódica, organizada. And you know me, I'm very methodical, I'm very Então eu já organized. pergunto tudo pra Deus. Deus, o que eu preciso me preocupar agora? So I already asked God, God, what do I Deus, need to qual é a worry minha about lista, now? qual é meu to-do list agora pra eu poder me preocupar? What is my to-do list of Deus, things ele that I fala, need to querido, worry calma. about? And God says, calm down. Calma, no momento certo você vai se preocupar com tudo isso. In the new time, you're going, Mas in the quando right Deus time, faz you're algo going to novo worry na about nossa this. vida, But when God does something por new in our mais que a gente lives, tenha aquele frio na barriga, even though we may feel those butterflies in por our mais que stomach, tenha incerteza, even though we may uma have coisa a gente pode ter uncertainty, certeza que vai ser melhor do que o que nós one temos thing we can be hoje. sure of, it's going to be Queridos, better than what we have voltando para o today. local novo da igreja, para expandir um pouquinho a história, Talking more about the new place that we have, vocês sabem que a gente tinha procurado muito ao redor de, nossa, muitos lugares em Palm Beach County. you know that we look for many places in Palm Beach County. Quantos nãos a gente recebeu? How many no's have Queridos, we now quantas vezes eu received? ligava e eu já estava expert em falar com o corretor, How many times didn't I call and I was an expert at talking to the real estate agent? the realtor. E aí eu falava pra ele assim, olá, estamos procurando um novo local. And I would say, hello, I'm looking for a new place. Qual é o preço, qual é o tamanho? What's the price? What's the E o problema é size? que eles são espertos. And the thing is that they are Aí a smart. primeira coisa que eles perguntam é, So the first thing they ask is, qual é o negócio? what is the business? Aí eu falava assim, a igreja. And I said, church. Aí, gente, tinha gente que falava assim, não queremos igreja. Some people said, we don't want Aí eu church. falava, mas por que a lei, o zoning da cidade não permite? And then I would ask, why? The zoning of the city doesn't allow? Aí ele falava, não, a gente não quer. And they would say, no, we just don't want Tinha that. gente, vezes que eu falava igreja, Sometimes I would say church, e eles desligavam na nossa cara. and they would hang up in our faces. Tinha vezes, teve uma coisa eu descobri, queridos, aonde tem Publix não pode ter igreja, porque o Publix coloca no contrato deles. And I found out that whenever there's a Publix, there cannot be a church because Publix has it in their Pro contract Publix poder estar naquele mall, não pode ter igreja. that for Publix to be in that mall, there cannot be a church. Péssima decisão de business, gente, que imagina o quanto que a gente não ia comprar lá pro Coffee Break. Terrible business decision because imagine how much we would buy for coffee Mas, break queridos, a there. gente foi batendo nas portas durante mais de 2 anos, But we knocked on all the doors for over 2 perguntando years, sobre, Senhor, eu sei que o Senhor prometeu, saying, God, I know that you promised, mas cadê? but where is it? Queridos, todo mundo acha que vida de pastor é fácil, né? Que tudo cai do céu. People think that pastor's life is easy, that Queridos, everything falls 2 from heaven. anos, gente, minhas tabs do computador era só lugar da igreja. My computer tabs were only places for the E a gente church. muitas vezes perguntava, Senhor, o que o Senhor tem? And sometimes we would ask, Lord, what do you have for us? Porque a gente tinha nossa listinha do que a gente quer no local, né? Because we had our list of everything that we A wanted gente in tinha the nossa place. listinha lá da cozinha, We had the kitchen, que nós temos. which we have. Nós temos uma lista infinita de coisas que a gente quer. We have an infinite list of things E that a we gente se want. pergunta, Deus, como é que o Senhor vai fazer isso ser melhor? And we ask, Lord, how are you going to make this even Como é que o better? Senhor vai fazer algo novo pra nós? How are you going to do something new for E aí us? agora, que agora é fácil, né? Agora que já aconteceu, And now that it already happened, queridos, em 48 horas, in 48 hours it depois a happened. gente conta o milagre inteiro, We can tell you the entire aí a miracle gente olha pra later. trás e a gente ri.
And we look back and we laugh. Porque o novo de Deus para nossa igreja Because God's new for our church. é um lugar na melhor localização, It's a queridos. place in the best É na Palm Beach location. Lakes, a gente estava procurando lugares onde tinha que pegar uma outra rua e virava para não sei aonde. We were looking for places that you had to go far away. Deus colocou um lugar do lado da 95. God put a place next to Você não tem como 95. perder. You have no way of missing Ele colocou um lugar maior do que o que a gente estava procurando. it. He put a place that was bigger than what Eu we were estava looking colocando lá for. um square footage I was looking for a square e Deus footage. devia estar rindo. And God was Que ele probably falou, fica laughing. tranquilo, tem algo maior para Saying, vocês. relax, I have something bigger for Queridos, e you. tudo isso dentro do budget. And all this inside of our Só budget. Deus pode fazer isso. Only God can do Mas isso é this. quando a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, eu estou aguardando o seu novo. But you know, when you look at God and we say, Lord, Senhor, I'm waiting eu for não your vou new. mover para onde eu acho que é o novo. I'm not going to go to where I think is Você the sabe, new. existem muitos lugares que se a gente quisesse, a gente fechava o contrato na hora. You know that there are a lot of places that if we wanted to, we would close the Mas contract se right Deus there. não falou que ali era o novo, But if God didn't say that a that was the gente new, não ia. we would not E é go. assim que a gente vive a vida com Deus. And that's Se how a we gente live quer our ver lives o with novo God. com Deus, If we want to live the new with a gente God, precisa falar, Senhor, eu estou disposto a ficar onde eu estou we need to say, Lord, I can stay where I am até a hora do Senhor abrir a porta. until you open up Até the o Senhor door. abrir a porta do novo. Until you open Nós up the door nunca of the seríamos new. capazes de imaginar algo assim. We would never be able to imagine Mas é something tão like bom que a this. gente serve o Deus que é criador, But we are so que é good that criativo, but que é God o is so dono good de todas as coisas, He's que é o creative, dono the de todo o ouro Lord e da of all prata, things, ele é o dono of all de tudo gold que há and nesse silver, mundo. Ele é of aquele que everything sabe in o this dia world. de amanhã He e knows nós tomorrow. confiamos nele porque o novo dele é sempre And we melhor do que trust him o nosso. because Amém, his new is amém, always better than amém. ours. Queridos, não abra mão do que Deus tem pra você. Don't let go of what God has for Tantas you. vezes a gente é que abre mão do que Deus tem pra So gente. many times we let go of Deus what tem God um has novo for pra us. gente, God has the new mas a for gente us. se agarra no passado. But we are holding on to A the gente past. acha que Deus não tem o melhor pra We gente. think that God does not have the best Mas for eu amo us. como Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. But I love how God says, no eye has seen, no ears have Você não heard. tem ideia do que Deus tem pro futuro da You, sua you vida. have no idea what God has Eu for não the tenho future of ideia your do que life. Deus tem de novidade pra minha I vida. have no idea what Eu God não has that tenho is new ideia for do my que life. Deus tem de novidade pra nossa igreja I nesse have no novo idea local. the new Mas that God uma has for our coisa eu church sei in que this new como place. foi Ele que fez o But I know novo, that since vai He ser did the new, abençoado. it will be Como foi Ele blessed. que fez o novo, Since He a did the new, presença dele vai nos His acompanhar. presence will be with us. Como Ele é que abriu a porta, Since He nós opened the podemos door, entrar com We can go in with confiança. confidence. Mas Deus ele faz tudo novo na nossa vida. But God queridos. makes A gente não everything tem new um in Deus our que lives. trabalha com restos. We don't have a God who works with leftovers. Mas a verdade é que não é só nós que somos feitos novos. But we are not the only ones who are made new. Não é só a fronteira que é feito novo. It's not only Fronteira that is made new. Deus promete que um dia ele fará tudo novo. God promises that one day He will make all things Ele new. não vai deixar uma coisa sem ser feita nova. He will not let one thing Em not be new. Apocalipse, João escuta uma voz vindo do trono de Deus. In E Revelation, essa John voz listens to a diz voice coming from the que throne Deus of God enxugará that dos says, seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. It says, He will wipe every tear from their eyes. There will be no death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne says, I am making everything new. Then He says, Write this down, for these words are trustworthy and true. Vejam, eu farei novas todas as coisas. I will make all things new. Agora, Deus está dando pra gente coisas novas pra gente poder viver nessa terra. Now God is giving us new things that we can live on this earth. Ele dá um novo local pra gente pregar o He evangelho. gives us a new place for us to preach the Ele nos dá gospel. nova alegria pra nós pregarmos o evangelho. New joy for us to preach the Ele nos dá gospel. coisas boas porque Ele nos ama. He gives us good things because He Mas Ele loves faz us. todas essas novidades But He makes all these new para que a gente things permaneça até a gente chegar no céu. so that we can remain until Para we que a get to gente heaven. permaneça até o dia em que Ele verdadeiramente vai fazer tudo novo. So we can remain until the day that He will truly make Para all que things new. nós possamos permanecer So that we can e remain ver que Deus tem novidade não só para nós, and see that God has the new not mas only para for todo us, mundo. but for everybody. É o inimaginável que Deus tem para nós. God has the unimaginable Você for imagina um us. mundo sem dor? Can you imagine a world without pain? Um mundo sem A lágrimas? world without tears? Mundo onde a gente vai esquecer todas as aflições que a gente já passou? A world where we're going to forget all of the affliction that we've been through? Essa é a nossa esperança. This is our hope. É por isso que a gente permanece. This is why we É por isso remain. que a gente persevera apesar das aflições. This is why we persevere Porque como a gente despite the cantou hoje mais afflictions. cedo, Because like we sang earlier, Nós sabemos que Cristo voltará. we know that Christ E is coming quando Ele back. voltar, And when He queridos, does, tudo que a gente ficava reclamando nesse mundo, Everything that we complain vai about in tudo this ser feito world, novo. everything will Deus be vai made fazer new. God todas as nossas aflições, elas nem vão mais existir. will make all of our difficulties, Num they won't piscar even de exist olhos. anymore.
In the Tudo vai blink ser of an eye, diferente. everything will be different. Mas isso se a gente permanecer. But only if we Isso se a gente remain. permitir Deus trabalhar o novo na nossa vida. Only if we allow Isso se a God gente to work permitir in que the o new in our passado lives. verdadeiramente fique para trás. If we allow for the past to truly remain in the past. Olha em volta da igreja agora. Look Para around esse to the local. church, to this place. Não olha para as pessoas não, porque as pessoas vão permanecer. The people will remain, so Mas olha don't ali para a look at them. TVzona que a gente tem lá But look at the atrás. TV that we have in the back. Graças a Deus por ela, porque senão a gente esqueceria as letras na hora do louvor. Thank God for that TV, otherwise we would forget so many lyrics. Quer dizer, muito interessante, porque eu não sei se vocês repararam alguns meses atrás, It's very interesting because I don't know if you noticed a few months ago, a gente refez muita coisa aqui na igreja. we redid a lot of things here Muitas at coisas a church. gente falava, não, quando a gente se mudar, a gente troca o We tapete. used to say, oh, when we move, we'll get a new Quando a carpet. gente se mudar, a gente coloca um negócio na parede de novo. When we move, we put these things in the wall E aí um dia eu e a again. pastora Pamela a gente estava conversando. And then one day, Pastor Pamela and I were E a gente talking, falou, a gente precisa cuidar da casa agora. and we said, we need to take care A of his gente está house na casa now. de Deus agora. We are in his house A gente precisa now. cuidar da melhor maneira agora. We need to take care of it the best that we E can a gente now. ainda riu, isso, queridos, isso deve ter 2 meses. This was probably 2 months ago. A gente ainda riu entre a gente falou assim, We tenho even laughed and certeza said, I'm sure que a gente vai botar o tapete e a gente vai ter que sair. that we're gonna put the carpet down and we're gonna have to leave. Mas, queridos, foi exatamente o que aconteceu. And it's exactly what happened. Porque nós temos um Deus que ele é fiel. Ele é o Deus que lembra quando a gente cuida da casa dele. Because our God is faithful, He remembers when we take A care of gente His olha house. para essa igreja hoje em dia, We look at this church a gente nowadays. só tem mais algumas semanas aqui. We only have a few more weeks here. A gente vai para um lugar onde vocês ainda não We conhecem. are going to a place that you don't know Mas yet. vocês imaginam que vai ter parede, que vai ter um palco. But you imagine there's gonna be walls, a Mas, stage, queridos, o céu, but heaven, a gente não tem ideia de we como have ele vai ser. no idea O what it's céu gonna a be gente não like. consegue We imaginar. cannot even A imagine nossa heaven. mente não consegue captar tudo que a gente vai viver no céu. Our mind cannot A think of nossa everything mente we're não gonna live in imagina o que é heaven. tudo ser feito Our novo. minds don't imagine everything being new. E é por isso que Jesus nos chama sempre a permanecer. And that's why Jesus always calls us to remain. É por isso que ele diz, permaneçam em mim. That's why He says, remain Deixa in eu me. fazer o novo na sua vida. Let me do the new in your Escuta a life. minha voz. Listen to my Deixa o voice. passado para trás. Leave the past Porque o behind. futuro não é aqui nessa terra. Because the future is not here on As this coisas earth. aqui vêm e vão. The things here O dinheiro come and passa, go. mas a Money eternidade leaves. é para sempre. But O eternity is céu é para forever. sempre. Heaven O que is Deus tem para fazer forever. novo na eternidade é para The new that God has for sempre. eternity is forever. Eu não sei o que Deus vai fazer nesse novo local. I don't know what God is going to be doing in this new Eu não sei o que Deus place. vai fazer na sua vida. I don't know what God is going to do in Eu não your sei o que Ele vai life. fazer na minha vida. I don't know what He's going to do in my Mas uma life. coisa eu sei. But one thing I Eu know. quero nessa manhã dizer pro Senhor: This morning I want to Senhor, say, eu quero o seu novo. Lord, I want Senhor, eu your quero a new. novidade que o Senhor tem para I mim. want the new Eu that quero a you have for novidade me. na minha vida e cada um de nós precisa de novidade de Deus em áreas And diferentes. all of us need God's new in different areas Muitos of de our nós lives. perdemos a esperança. A lot of us lost our Muitos de hope. nós perdemos a fé em A lot Deus. of us lost our faith Muitos de in nós God. perdemos a alegria em Deus. A lot of us Muitos de lost nós perdemos our aquela joy. vontade de continuar. The desire to E continue. nessa manhã Deus está chamando a gente dizendo: eu tenho um novo para você. And this morning God is O calling us novo saying, de I have Deus the new for é para nossa igreja? É, amém. It's the new of God for our É church. um novo Yes, local? amen. É, e graças a Deus. Is it a new place? Yes, Mas thank Ele God. olha para nós individualmente. But He looks to us E Ele tem algo novo individually. para cada um de nós. And He has something new for each Basta one of a us. gente se submeter a Ele e We dizer: just need to Senhor, submit to Him and say, eu Lord, deixo o passado para trás. I leave the past Senhor, behind. eu abro mão de tudo que não te pertence. I let go of everything Senhor, that doesn't mesmo belong que não to you. seja algo ruim, eu abro mão. Even if it's Porque not eu quero something bad, seguir I em let frente go. para o novo que o Senhor tem na minha Because I want to vida. move on for the new Eu that quero you have convidar for my você a life. ficar de pé. I want to invite you to stand. Nós vamos orar We're going to pray. e vamos clamar ao Senhor pelo novo dele na nossa vida. And let's cry out to the Lord for His new in our lives. Que bênção é nós termos um Deus que ele faz tudo novo. What a blessing that we have a God who makes Um everything Deus que new. não trabalha com remendo. A God who does not work with patchwork. Um Deus que não trabalha com reciclagem. Who does not work with Mas um Deus recycling. que trabalha com coisas que nós não imaginamos. But He works with things that we cannot even Um imagine. Deus que trabalha nas áreas da nossa vida que nós nem sabíamos que precisavam ser A trabalhadas. God who works in the areas of your life that we didn't even know that we needed work. Nesse momento, apresente ao Senhor o que você precisa de novo. In this moment, present to the Lord what you need Só new. você sabe o que você precisa de novo na sua vida. Only you know what you need new. Só você sabe qual é a área da sua vida em que você perdeu a esperança. Only you know what area in your life you lost hope. Talvez você esteja tão distante de Deus Maybe you're so far away que from você God precisa dizer: Senhor, eu preciso de novidade no meu relacionamento that you contigo. need to say, Lord, I need a new in my relationship with you. Senhor, eu preciso que tudo seja feito na minha vida. I need for everything to be done in my life. Talvez você já tenha perdido a vontade de viver. Maybe you even lost the will for E living. você precisa dizer: Senhor, eu preciso de tudo novo. You need to say, Lord, I need everything new. Senhor, renova a alegria, renova a esperança, Renew the joy, renew renova the a hope, fé, renew the faith, renova tudo em mim, Senhor. renew everything in me, Renova o meu Lord. espírito, Senhor. Renew my spirit. Talvez você precise de falar para o Senhor: Senhor, eu quero mais determinação de te seguir. Maybe you need to say, Lord, I need more Mais determination to follow determinação you. de ser fiel a Ti. More determination to follow you. Dizer assim como o To rei be Davi faithful. escreveu: Just like David wrote. Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Lord, restore me a steadfast spirit. O que você nessa manhã precisa pedir para o Senhor renovar? What do you need to ask the Lord to renew this morning? Apresente a Ele. Present it to Him. Nosso Deus está no nosso meio. The Lord is in our midst. Ele quer trabalhar em nosso favor. He wants to work in our favor.
Talvez ninguém saiba do que você está precisando pedir ao Senhor, Maybe nobody knows what you need to ask the Lord for, mas o Senhor já sabe. but God already knows. Peça a Ele. Ask Him. Abra o seu coração perante o Senhor. Open your heart before the Lord. Talvez você precise de uma nova direção no seu futuro. Maybe you need a new direction in your Talvez você esteja future. olhando para a sua carreira, Maybe you're looking at your para a sua vida career, profissional, your professional life, para a sua família. your E family, você está dizendo, Senhor, and you're saying, preciso deixar o Lord, passado para trás. I need to leave the past Senhor, eu behind. preciso do seu novo na minha família. I need your new in my Preciso do seu novo na family. minha casa. I need your new in my house. Preciso de salvação para minha I casa. need salvation in my house. Mas lembre-se que para a gente poder viver o novo de Deus, But remember that in order to live God's new, nós precisamos deixar o passado para trás. we need to leave the past Nós behind. precisamos queimar o arado assim como Eliseu fez. We need to burn just like Elisha did. Nós precisamos abandonar aquilo que nos impede de viver o novo de Deus, We need to burn whatever stops us from living God's new, para que o novo dele chegue para nós. so His new can reach O us. que você precisa abandonar nessa manhã? What do you need to abandon this morning? Talvez sejam pessoas, Maybe it's people, hábitos, habits. talvez seja um sonho que te impede de seguir em frente, Maybe it's a dream that is stopping you from moving talvez sejam forward. pensamentos que te impedem de se acercar a Deus. Maybe it's thoughts that are stopping you from going close to the Lord. Talvez seja a sua própria personalidade. Maybe it's your own E você personality. precisa dizer, Senhor, faz a minha personalidade nova para eu poder seguir a Ti de maneira perfeita. Then you need to say, Lord, give me a new personality so that I can follow you. Senhor, estamos reunidos nessa manhã, Pai. Lord, we are gathered here this Uma manhã morning. tão especial, Senhor. Such a special morning. Agradecendo a Ti porque o Senhor é o Deus que faz o novo nas nossas vidas. And we thank you because you are the one who makes all things new in our O Senhor não lives. simplesmente faz coisas, Senhor, cronologicamente novas, You don't only make things chronologically new, mas o Senhor faz coisas, Senhor, completamente diferentes na nossa vida. but you make things completely Coisas que nós different. nunca sonhamos. Things that we didn't even Coisas dream que são about. sem precedentes, Senhor. Things that we have never seen before. Coisas, Senhor, que nós nunca sequer poderíamos imaginar. Things that we could never Obrigado, imagine. Senhor, porque o Senhor é o Deus que ama. Thank you O because Senhor you're é o the Deus God que who ama loves, abençoar. you E é love o to Deus, bless. Senhor, que vai à nossa frente abrindo caminhos, Senhor. and the God who goes before us, opening up Nesse the way. momento, Senhor, nós te apresentamos diversas áreas da nossa vida, In this Pai. moment, we present to you all these areas of our Áreas lives. em que precisamos, Senhor, do Teu novo. Areas that we need your new, Nova esperança, new hope, novo amor, new love, uma nova fé. a new faith. Senhor, que a nossa alegria seja renovada. May our hope be Senhor, que talvez renewed. toda a nossa vida, Senhor, seja renovada. May all of our lives Talvez be nós tenhamos renewed. estado tão distantes de Ti, Senhor, we have been que so nós distant perdemos from you. noção de tudo que o Senhor tem para nós, That we Senhor. lost sight of everything Muitas that you have vezes, for Senhor, nós us. nos acostumamos, Senhor, com um vinho velho. Many times we get Quando o used to Senhor the quer old que nós wine. vivamos, Senhor, experimentemos o Teu vinho novo, When Pai. you want us to Nos live and ajuda, experience Senhor, a the new wine. abandonarmos o vinho velho, Help us to Senhor. abandon A the fecharmos old wine. portas da nossa vida To que precisam permanecer fechadas. Close the doors in our lives that need to remain Pessoas que closed. precisam ficar no passado, People that need to be in the pensamentos que past. precisam ficar no passado, Thoughts that Senhor, need to be in the atitudes que precisam ficar no passado, Attitudes that need to be in the desejos que past. precisam ficar no passado, Desires Senhor. that need to be in the Senhor, past, Lord. tudo que nós precisamos abandonar, Everything nos that we ajuda a need to ter abandon. força e determinação, Senhor, us to have the para que strength nós and possamos determination. olhar, andar, caminhar diante do Seu novo, So that Pai. we can walk to your Nos new, ajuda, Lord. Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem um futuro para nós Help us because we know that you have que a nós future nem for us imaginamos, Senhor. that we cannot even Um futuro, imagine, Senhor, Lord. que nós não A vimos, future that we haven't mas que seen, nós temos certeza que Ele é o melhor porque o Senhor tem preparado, but we Pai. are sure that it's the best because you Mas nos prepared ajuda, it. Senhor, a tomarmos posse, Senhor. But help us, Não Lord. queremos ser, Senhor, como os espias We don't want to be like the spies que viram a terra that saw the promised temeram land. They were e feared, não entraram, they Senhor. didn't go in. Mesmo que nos dê medo, Senhor, o futuro. even if the future scares Nós us. queremos ser como Josué e Caleb, We want to be like Joshua que and olharam e Caleb, disseram que nós podemos conquistar a terra prometida, who looked and Senhor. said that we Nós can podemos conquer the conquistar e promised viver o novo lands. que o Senhor tem para We can nós, live the Senhor. new that the Nos dá Lord has força, for Senhor, us. nos dá fé, Senhor, para ver aquilo que nossos olhos naturais não permitem. Give us strength and faith to see what our natural eyes Nos dá cannot fé, see. Senhor, para crermos, Senhor, que o Senhor verdadeiramente tem o melhor para nós. Give us faith, Lord, to believe that Nos you ajuda, truly have Senhor, a what não is dar best for ouvidos us. para as vozes que dizem que o Senhor não ama, Help us not to listen to the voices that que say o that you Senhor don't não se love us, importa, that you don't que o Senhor não care. tem um futuro para nós. that you Senhor, don't nós have a future for repreendemos, us. Senhor, todas as vozes do inimigo, Senhor, rebuke all que the tentam voice of fazer the com que enemy, nós não Lord. caminhamos para o novo que o Senhor tem para that nós. try to make us not walk towards the new that you have Nos for ajuda, us. Senhor, a vivermos esse novo, Senhor. Help us to live this Nos ajuda a new, tomarmos posse, Senhor, do que o Senhor tem para nós. Help us, Lord, to take Para que um dia, receive Senhor, what nós you have possamos for chegar us. juntos, so Pai, that na one day we can go eternidade. together to No dia, eternity. Senhor, em que tudo verdadeiramente será feito novo. The day that truly all things will
be No made dia, new. Senhor, em que nossos olhos vão poder contemplar a Ti em toda a sua glória, The day that Senhor. our eyes will be able to see you in No all dia of em que your não haverá glory. mais choro, não haverá mais The day tristeza, there will be no more crying, no more e que sadness, tudo, Senhor, vai ficar no passado. and that everything will remain in the E past. somente, Senhor, o Teu amor, And only your love a Tua glória permanecerão conosco, and your Senhor. glory Nos will stay ajuda, with Senhor, a us, Lord. permanecermos até o fim, Help Pai. us to remain until the end, Senhor, Father. nessa manhã nós te agradecemos também por esse novo local, This Senhor. morning we thank you for this new Te place. agradecemos mais uma vez porque o Senhor é fiel. We thank you one more time because you are Te faithful. agradecemos porque mesmo quando tudo dizia, Senhor, que era impossível, We thank you because when everything pointed o to Senhor foi to aquele it que being fez o possible, milagre, Senhor. you made the miracle, Obrigado, Pai, Lord. porque quando nós vemos, Senhor, isso, nós vemos o Teu amor pela nossa igreja. And we see your love for our church, Senhor, Lord. obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos nesse lugar. Thank you for everything that we lived in this place. Como nós vimos no vídeo, Pai, As we saw in the video, Lord. tantas experiências nós tivemos aqui contigo, We had so many experiences with you tantos here. momentos de comunhão, So many moments of tanta fellowship. transformação, So Senhor. much Mas transformation. nós sabemos But we know que se o Senhor tem algo novo para nós, that if you have something new for é us, porque será melhor, it's Senhor. because it will be É porque better. será maior, Because it will be brilhante, bigger, maior, brighter Senhor. and better, Lord. Senhor, acompanha-nos nessa semana. Stay with us throughout this Abençoa, week, Senhor, nosso Lord. culto de celebration em Orlando Bless nessa our noite. celebration service in Orlando Senhor, abençoa as tonight. nossas igrejas Bless e our continua, churches. Senhor, a derramar do Teu novo sobre nós. And continue to É o pour que out of nós your te new pedimos over em us. nome de So we ask you in Jesus. Jesus' E name. que a graça do nosso Senhor Jesus And Cristo may the grace of our Lord Jesus e o amor de Christ, Deus, o nosso Pai, the love of God our e Father, as doces consolações do Espírito Santo and the sweet fellowship of the que Holy estão aqui Spirit, nessa igreja, which are here in this que church, estão em Orlando, and are in e nós Orlando, sabemos que já estão naquele local preparado para nós. and we know that are already in the Esteja new place that you conosco prepared até for o us. fim, Senhor. Be with us Até until o the dia que end. tudo será feito novo. Until the day that Em everything will nome be de made Jesus new. nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém. Amém, Amen. queridos. Esse foi o nosso culto de This has domingo. been our Sunday service. Deus te abençoe. God bless Você you. está convidado para o nosso coffee break. You're invited to our Não coffee esqueça de break. dar o seu nome para nós. Dê o seu nome para a diaconisa Luísa e para a diaconisa Cíntia se você estará no nosso jantar do Celebration no dia 15. Give